Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o dízimo. Será que o dízimo é obrigatório para o cristão? Eu quero relembrar com vocês uma palestra que aconteceu algum tempo atrás, quando eu e um outro irmão visitamos uma noite um rapaz presbiteriano, e esse rapaz era sobrinho de um pastor. E ele estava defendendo veementemente o uso obrigatório ou o pagamento obrigatório do dízimo. E aí, eu comentei com ele que o dízimo era um requisito da lei mosaica, que os cristãos não estão na obrigação de pagar dízimo. Ele falou, não, você está enganado. O dízimo já existia muito antes da lei mosaica. Abraão já pagava dízimo. E ele citou que está em Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20. O texto diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe para fora pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, produtor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus opressores na tua mão. Então, notem, Abrão deu-lhe 1/10 de tudo. Bem, aí ele fundamentou o seu argumento em cima desses versículos. Olha aqui, Pedro. Abraão, né, ou Abraão, deu o 10º de tudo. Então, Abraão já pagava o dízimo. Então, o dízimo veio antes da lei mosaica, como obrigação. Bem, aí eu citei o que diz Gênesis 28, do 20 ao 22. Aqui fala de Jacó, que era um neto de Abraão, e ele também deu o dízimo. Mas vejam em que circunstâncias. Gênesis 28, do 20 ao 22. Jacó foi fazer um voto dizendo: Se Deus continuar comigo e certamente me guardar neste caminho em que estou andando, e certamente me der pão para comer e roupas para usar, e eu certamente retornar em paz à casa de meu pai, então Jeová terá mostrado ser meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus. E quanto a tudo que me deres, dar-te-ei sem falta, notem, 1/10 dele, ou o dízimo dele. Perceberam então? Aqui diz que Jacó, que veio bem depois de Abraão, ele fez um voto. E aí ele fez certas observâncias, né, quando ele fez esse voto. Olha, se Deus fizer isso para mim, fizer aquilo, e citou lá uma série de coisas, me der roupa, me der comida, e estiver comigo, aí então darei 1/10 de tudo o que eu ganhar. Mas espera um pouco, se o dízimo já era obrigatório, por que Jacó falou que ele estava fazendo um voto? Então, nesse caso, o voto seria obsoleto. Bem, mas isso mostra que tanto Abraão como Jacó deram o dízimo, ou 1/10 daquilo que eles tinham, em uma ocasião especial. Isso não era algo corriqueiro, algo que eles faziam continuamente. Então, Abraão, a Bíblia fala que ele deu o dízimo, mas fala que ele deu o dízimo só uma vez. Não tem outra passagem que diz que Abraão deu o dízimo. E Jacó, mais tarde, fez um voto para dar o dízimo. Está mostrando claramente que o dízimo, ele veio sim com a lei mosaica. O interessante é que, depois de um tempo, eu fui conversar com um diácono da Assembleia de Deus, um senhor já de uma certa idade, aparentemente experiente, mas eu fiz uma pergunta que eu sempre faço quando vou conversar sobre o dízimo. Por que é que surgiu o dízimo? Qual era o objetivo do dízimo? E para minha surpresa, tanto esse diácono como grande parte dos que, pelo menos naquela época, né, não sabiam. Então eu raciocinei com esse senhor que o dízimo vinha pelo fato dos levitas não terem recebido um território consignado lá na terra de Canaã. Jeová seria o seu quinhão, Jeová seria a sua herança. Então, as outras tribos receberam territórios, terras, mas a tribo de Levi, os levitas, não receberam nada. Então, o que aconteceu? O sustento dos levitas, ele provinha normalmente dos dízimos das outras tribos. Então, as outras tribos trabalhavam, produziam e davam 1/10 daquilo que eles haviam conseguido. Percebeu? Do gado, das lavouras e assim por diante. E os levitas, por sua vez, repassavam isso para os sacerdotes. Sacerdócio arônico, sacerdócio levítico. Perceberam?
Então esse era o objetivo do dízimo, sustentar a tribo de Levi que não havia recebido herança. Por sua vez, os levitas também davam 1/10 daquilo que eles recebiam das outras tribos para os sacerdotes. Bem, quando eu falei isso, eu percebi que aquele senhor ficou surpreso, né? E ficou travado também. Assim como aquele rapaz ficou travado quando eu citei lá o caso de Jacó. Mas aí esse senhor citou um texto no chamado Novo Testamento para provar que os cristãos são obrigados a pagar dízimo. E o texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Diz assim, olha: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o argumento, né, é simples. Aqui diz que Jesus ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Aí eu até brinquei com o irmão que estava comigo, né, com os irmãos que estavam comigo, que era o irmão Afonso Álvares e o Valdir Camilo. Eu falei, olha, se for do jeito que o seu fulano está falando aí, então nós também vamos ter que receber dízimos, né? Vamos ter que pagar dízimo um para o outro, né? Porque assim Jeová, mais de milhões, vários milhões de testemunhos de Jeová que existem na Terra, né? Todos pregam, todos anunciam o Evangelho. Então, uma testemunha de Jeová vai ter que pagar para outra, porque todos pregam. O testemunho de Jeová não é só uma classe especial que prega, todos pregam de casa em casa. Mas aí, depois de eu ter feito esse comentário, até de certa forma meio brincando, eu falei assim, muito bem, seu fulano, aqui diz que essa ordem veio de Jesus, né? Então o senhor sabe onde está essa ordem? Em que sentido Jesus falou que eles deveriam receber ajuda? Será que era dinheiro? Será que era pagamento? O senhor sabe onde está escrito? Aí obviamente que ele não sabia, né? Aí eu raciocinei com ele o que diz aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Olha onde está a ordem aqui, olha. Jesus falando: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Falei, está aqui, olha. Olha aqui onde estava o pagamento. O pagamento era hospitalidade. Então, quando eles iam pregar numa determinada região e ali encontrasse um amante da paz, era para eles ficarem ali naquela casa comendo e bebendo. Então, eles saíam, pregavam e voltavam novamente, ficando hospedado ali naquela casa, conforme fala Mateus 10:10, se não me falha a memória, né? Eles ficavam ali hospedados, comendo e bebendo da hospitalidade do morador. Então, não é que eles saíam, eles ficavam ali recebendo o dinheiro. Eu citei Mateus 10:10, não? Mateus 10:11. Ali diz que eles deviam ficar hospedados naquela casa até se retirarem. Isso eu estou lendo aqui na tradução Almeida, nos melhores, tradução Almeida, edição revista e corrigida. Se alguém depois quiser confirmar, pode fazer isso. Perceberam? Então, o pagamento era hospitalidade. Comiam, bebiam naquela casa e depois iam para outro local. Bem, tanto que isso é verdade que eu citei como exemplo o que acontecia e acontece com os nossos superintendentes de circuito. Eles, naquele tempo, eles inclusive comiam, eles visitavam as congregações e ali eles ficavam aquela semana, né? Comia numa casa, almoçava numa casa, jantava na outra. Os irmãos proviam lanche também, então recebiam a hospitalidade dos irmãos. Até hoje, né? No mundo todo recebem a hospitalidade dos irmãos. E não lhe falta nada, né? Não falta nada para os nossos irmãos. Então, mostrando que o dízimo ali, como ele quis dizer, na verdade era hospitalidade. Tanto que isso é verdade, que eu ainda raciocinei com ele, né? Ou nós raciocinamos com eles ali, o que diz, por exemplo, o versículo 18 aqui de 1 Coríntios 9. Paulo diz assim, olha, logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Então Paulo fazia questão de pregar de graça, porque ele trabalhava. Se você pegar aqui Atos, capítulo 18, olha que interessante, diz o seguinte, olha, Atos 18:3. Atos 18:3 mostra que Paulo trabalhava. Diz assim, olha, o 2 diz assim, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que há pouco havia
tido vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Olha o 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Olha que exemplo. Então Paulo trabalhava, né? Como ele falou em certa ocasião, estas mãos têm cuidado das minhas necessidades, tanto das minhas como dos que estão comigo. Então, querer dizer que alguém, por pregar o evangelho, tem que receber dízimo de outros, sinto muito. Biblicamente, isso aí não existe. Perceberam? Biblicamente, isso não existe. Agora, o que acontece é que as pessoas se apegam a um texto, especialmente um texto aqui da lei do chamado Velho Testamento, Malaquias 3,10, né? Esse texto é tão batido pelos clérigos da cristandade e os seus súditos, né? Eles se apegam àquilo que esses clérigos falam e ressoam aquilo que ouvem, né? É Malaquias 3,10, onde os israelitas estavam debaixo da lei mosaica, e aí Malaquias deu essa ordem, né? O Jeová deu essa ordem por meio de Malaquias, né? Diz assim, olha, 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Almeida, edição revista e corrigida, que eu estou lendo. Então eles se apegam nesse texto. Tanto que isso é verdade que algum tempo atrás eu estava assistindo um programa onde tinha ali vários pastores falando sobre o dízimo. Então nesse programa o telespectador pegava o telefone e falava ao vivo com esses pastores. E num desses telefonemas, uma pessoa ligou ali para os pastores e perguntou sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, né? Se tinha algum texto que mostrava que o cristão, depois do derramamento do Espírito Santo, né, depois que Jesus tinha abolido a lei mosaica, se ele estava na ordem de pagar o dízimo, tinha a obrigação de pagar o dízimo. Aí foi interessante, era um pastor bem fortão, né, grandão. Ele falou, claro que tem, tem muitos textos no chamado Novo Testamento que fala que os cristãos devem pagar o dízimo. Por exemplo, Malaquias 3,10, e citou esse texto que eu acabei de ler, né? Porque Malaquias 3,10, e ficou rodeando lá em Malaquias 3,10 e não citou um único versículo no chamado Novo Testamento que diga que os cristãos estão na obrigação de pagar o dízimo. Perceberam? Então ficou rodeando ali em Malaquias 3,10, que é o único texto que a grande maioria conhece. E é interessante que essa questão de pagar o dízimo faz com que muitas pessoas se sintam muitas vezes, como diz, né, roubando a Deus por não dar o dízimo para essas pessoas, para esses pastores. Então, não estou aqui generalizando, quero deixar claro isso aí, não estou generalizando, dizendo que todos fazem isso, mas grande parte desses que são conhecidos possuem carrões, mansões, alguns têm aviões, né, fazendas, e levam uma vida de marajá. Enquanto que aqueles que dão o dízimo levam uma vida miserável, né? Muitos até desempregados, dando até o passe de ônibus para essas pessoas, né? Perceberam? E não dormem de noite se não fizer isso, porque acham que estão roubando a Deus se não der dinheiro para esses camaradas, né? Perceberam? Tanto que isso é verdade, que aqui também cabe uma outra experiência. Em certa ocasião, uma jovem veio de Goiânia e passou a morar num prédio onde morava um casal de irmãos. E foi morar ali no mesmo andar daquele casal de irmãos. E em certa ocasião, o irmão estava conversando com essa jovem e ela estava muito deprimida, né? Aí o irmão perguntou, mas está deprimida por quê, né? Está triste por quê? E ela comentou, olha, quando eu morava em Goiânia, eu frequentava tal igreja, citou o nome da igreja. E aí vim aqui para Sorocaba, e agora, domingo, fui na igreja lá, estava contente. Aí, quando terminou o culto, me apresentei ao pastor, né? Me apresentei ao pastor e falei que tinha vindo de Goiânia, que agora ia frequentar lá aquela igreja. E, para minha surpresa, ele perguntou o seguinte, você está trabalhando aonde? Quando eu falei que estava desempregada, ele simplesmente disse o seguinte,
Então arrume um emprego primeiro, daí você passa a frequentar a igreja. Olha só, arrume um emprego primeiro, depois você passa a frequentar a igreja. Bem, então isso mostra, né, no que eles estão interessados, né? Como já falei, não estou aqui generalizando, mas muitos só estão interessados no que a ovelha pode dar em sentido financeiro. Não estão preocupados se a ovelha está desempregada, se a ovelha está passando por alguma dificuldade. Não, querem o que a ovelha pode dar, né? Como diz, tosquiam a ovelha. Perceberam? Esfolam as ovelhas. Bem, mas na verdade, nós muitas vezes comentamos sobre isso, mas essas pessoas poderiam sair desse cativeiro espiritual se ouvissem as testemunhas de Jeová quando batem em suas casas, né? Mas como Jesus falou, né, em Mateus 24, 38 e 39, que o fato de vivermos durante o dia da presença de Jesus, Jesus está comandando essa grande obra de pregação no mundo inteiro, as pessoas, na grande maioria, não fazem caso da mensagem. Correm, se escondem e assim por diante. E aí ficam na mão desses pastores que esfolam essas ovelhas em tudo aquilo que eles acham que devem fazer. Bem, eu resumi o máximo essa questão do dízimo, mas acredito que aqueles que ouvirem o áudio poderão, né, dentro das minhas limitações, obviamente, tirar proveito daquilo que passei para vocês nessa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.